Atenção, emissoras, estamos iniciando mais uma live aqui no Destravar a Mente. Seja bem-vindo você aí. Não entrou ninguém ainda? Agora. Boa noite. Então, a gente está no mesmo endereço. Pode mandar os lanches, Tom. Opa. A gente vai ficar esperando aqui. Ah, já está na porta? Já Opa! está na porta. Boa Chegou. noite a todos. Chegando aqui, Helenira. Quem mais que chegou? Opa. Chegou o nosso lanche. Chegou o nosso lanche do Tom. Isso aí. Aliás, nós temos uma novidade muito legal. A Tom Burger, ele está dando um voucher. Quem chegar na Tom Burger, ligar, pedir lanche e falar Destravar a Mente, vai ter 10% de desconto em qualquer combo na Tom Burger. Entre em contato lá, Tom Burger, e é muito legal. Então, boa noite para quem está chegando. A gente vai começar a nossa live de hoje. Só estamos esperando a Ana Maria, a Ana Cláudia Marques, primeira mancada. A Ana já tá ali. Ana chegou. Ana Cláudia é uma mãe, é uma bem família, assim, só elogios assim, em termos de profissional. E muito conhecedora do tema de hoje. Muito conhecedora do tema de hoje. Nós vamos estar convidando para ela entrar aqui no enviar solicitação. Como é que faz? Vamos enviar a solicitação para quem? Ana, chama... Por favor, manda a solicitação, Ana, para você entrar no ar aí. Que eu tô meio perdido aqui no celular. Peraí que a nossa equipe técnica Como é que a gente vai chamar? A nossa equipe técnica Travamos. Ah, tem que ser lá. Aí, Ana Cláudia. Agora já foi o canal. Como é que tá o som hoje? Na semana passada ficou um pouco baixo. Tom, chegou o nosso grande apoiador. Ela tá bom. O grande apoiador, já falando de você, Tom, que para quem ligar, e esse voucher vai durar o ano inteiro. Chegou lá no Tom, falou Destravar a Mente, vai ter 10% de desconto. A gente está dando, o Tom está dando essa abertura de um ano, mais ou menos, para o pessoal que também não é de São Paulo. Se passar por São Paulo ou conhecer alguém de São Paulo, é só ir no Tom, Destravar a Mente, tem 10%. Ana, boas noites. A Ana está ajeitando ali Ajeitando as posições. Só dá um feedback de som, porque a gente teve um pequeno problema de áudio. A Helenira falou que aí está ótimo, perfeito. Lucas, tem que vir, Lucas, ao vivo. Seja bem-vindo aí, meu querido. A Ana acho que deu uma travada. Ana, você está por aí? Tô aqui. Ah, porque a gente não está se vendo. A gente está vendo suas cabeças. Então, na verdade, tá o vídeo do teu amigo do hambúrguer. Opa, será? Sim. Não, espera aqui. Agora a mesa. Ah, legal. Espera aí que a coisa... Me trollou, gente, tudo bom? Eu e a tecnologia. Tudo bem, Ana? Tudo, gente, eu tinha testado a câmera, que era para ver se a luz ficava ok, não estava virado para lá. Acontece, a gente também às vezes muda. Quem sabe faz ao vivo, galera. Eita, meu! E erra ao vivo também. Vamos lá. Boa noite. Ana, então a gente fez mais ou menos uma apresentação super rápida de vocês. Se você quiser falar um pouquinho sobre e como você chegou mais ou menos nesse trabalho, né? Fazendo muitas terapias, principalmente com família. Né? Então, vamos lá. Vou ser bem rápida. Eu me formei em 92 em terapia ocupacional.
que é uma área da reabilitação, mas que a gente trabalha bastante na parte de reabilitação mental, psiquiátrica. E, na verdade, sempre fui apaixonada pela parte da psicologia. Acabei não atuando como terapeuta ocupacional e, como você diz, né, mãezona, fui buscar alternativas para trabalhar em casa com os meus filhos mais próximos, né? Para não perder qualidade de vida e nem o crescimento deles. Então, eu fui para a área de holística. Então, eu já trabalhei desde shiatsu, medicina chinesa, acupuntura, florais de Bach, reiki, enfim, tudo que foi medicina alternativa, eu fui entrando. E aí, ao longo dos anos, fui fazendo coach e tal. Mas uma constante na minha vida, mesmo isso estou falando há 20 anos atrás, é que a minha experiência como mãe, que conseguia me dividir entre mãe e profissão, sempre me arrancava perguntas, inclusive das clientes. Como que você consegue? Nossa! E eu falava, mas existe uma forma de ter um equilíbrio. Então, eu ensinei muitas mulheres a resgatarem esse equilíbrio e ficarem de bem, né, consigo mesma, sem, porque eu brinco que a mulher normalmente fica culpada, né? Quando está trabalhando porque não está olhando para o filho, e quando está olhando para o filho porque não está trabalhando. Então, é um negócio meio, né, nesse mundo moderno, porque a gente assumiu outros papéis e muitas vezes nem por vontade, mas por necessidade, mesmo economicamente e tal, para manter família. Então, ao longo dos anos, esse caminho foi se firmando. Nesse último ano, particularmente, ficou muito claro para mim, principalmente quando eu encontrei o meu sócio, que a gente precisava desenvolver esse tema, porque, e aí, quando veio a pandemia, a coisa ficou muito mais forte, que é esse papel dessa mãe na educação dessas crianças, que estava muito afastado, e como eu falo, pelo isolamento, todos tiveram que se resgatar, né? E a gente vê o quanto de conflitos aconteceram, dificuldades e tal. Então, eu acho que... Eles passaram a conviver muito juntos, né? Por exemplo, nas escolas, mudou toda uma certa rotina também. Né? Que antes dividia um pouco, né, digamos, a responsabilidade entre a família e a escola, né? Exato. E agora, né, esses pais têm que se confrontar com estes filhos, que muitas vezes eles não estavam tendo tempo de se relacionar, né? E esse tempo foi dado. Não voluntariamente, mas obrigado. Então, eu acho que veio só para confirmar, né, que esse nosso feeling, eu brinco como boa aquariana, né, esse nosso feeling de que a gente precisava tocar nesse assunto aí e orientar esses pais para criar filhos que sejam bons adultos no futuro, realmente tinha que ser falado agora. Nós fizemos um vídeo recente, está no YouTube, no nosso canal do YouTube, falamos um pouquinho de uma relação entre a criança, né? A gente vai começar pela criança, onde o mundo, sim, a criança, ela não existe o limite da criança, né? Ela pode criar qualquer coisa, né? Ela imagina um castelo, ela imagina que é um super-herói, etc, etc. Né? E muitas das vezes o adulto bloqueia isso, né? Acaba dando um travamento, porque tira esse sonho da criança, achando que não, isso é uma bobagem, isso é uma ilusão. O que você acha no poder disso com os adultos, né, em fazer esse processo, e o que poderia ser feito para que a criança não cresça, não amadureça com aquele certo travamento na vida, né, nesse sentido? Então vamos lá. Quando a criança fantasia, tá, ela está exercitando primeiro todo o lado imaginativo, criativo, e o mundo de possibilidades. Quando um adulto, e normalmente é um adulto que foi castrado, né? Porque eu falo que isso é uma castração, tá? Mental. Foi castrado por quem o criou, ele normalmente vai fazer, cada um só dá o que tem, tá, gente? Então, a gente parte desse princípio
no seguinte sentido: se a pessoa for de total ignorância e fizer aquilo achando que, poxa, fui criado desta forma, né? E eu não sei outra forma de criar, ok, mas hoje em dia a gente tem muitas outras referências. Então, mesmo que você tenha sido castrado na infância, não faça isso com seu filho. Se a criança chegar e falar assim, eu sou o guerreiro da lá, eu sou a princesa, deixa se vestir de princesa, deixa se vestir de guerreiro. Ah, eu vou ser médico. Ah, mas poxa, eu não tenho condição de pagar. Não pensa se você tem condição. Fala que então ele vai ser. Incentive. Por quê? Porque se você travar esta criança e castrar essa criança neste momento, você vai criar um jovem e um adulto sem iniciativa, com autoestima baixa, que não acredita em si mesmo, que já se vê um perdedor antes de entrar no pódio, tá? Incapaz de seguir os seus sonhos, porque ele só vai ser capaz de seguir o que os outros falam para ele e não o que o coração dele fala. Porque o primeiro incentivador, quem deveria ser o primeiro incentivador, que é a mãe e o pai, pegou e falou que ele não pode sonhar. E nós somos a autoridade máxima para eles. Sim. Então, pelo amor de Deus e de todos os santinhos, acredite no seu filho, né? E se você não acreditar ainda assim, o incentive e diga que todo sonho é possível, tá? Esse incentivo ele é primordial, né, na formação e no crescimento da criança, né? Porque eu vejo dessa forma, o ser humano é movido a incentivo, né? Exato, é exatamente isso. Incentivo é primordial, tá? Aqui em casa aconteceu e é real. Meu menino, durante um período aqui que nós tivemos de luto, ele estava na fase de alfabetização e ele ficou disperso. E a professora dele, do primeiro ano, mesmo eu falando que ele estava em luto, tal, ela continuava querendo dizer que ele tinha distúrbio de aprendizagem. E eu falava para ela que não, que ele não tinha, que ele estava passando por um período de luto que ele não conseguia verbalizar. E aí foi interessante, porque quando ele vinha para casa, às vezes ele só não falava eu sou burro, mas ele falava eu não consigo ler, mamãe. E eu falava assim, você consegue sim. Cada um tem a sua velocidade, você é um menino inteligente e não tem problema nenhum, e daqui a pouco você vai aprender a ler. Não tem pressa. E realmente aprendeu a ler, é um moço poliglota, aprendeu japonês sozinho, fala o inglês, que é uma beleza. Ou seja, né, se eu tivesse escutado aquela autoridade ali, que estava enganada, tá? E tivesse massacrado essa criança dizendo, você é um incompetente, você não sabe ler, ou como que você não sabe ler? Tem que ler, porque criança da sua idade, ele ia se sentir cada vez mais para baixo. Então, incentive, porque às vezes você não sabe o que está acontecendo. Às vezes a criança não consegue verbalizar o que ela está sentindo. Exatamente. Mas se ela sentir que ela tem apoio dos pais, né, tudo pode mudar. O meu irmão acabou de fazer um comentário bem legal aqui, que o sonho é o combustível que nos move. Né? Uma frase boa para se destacar aí. Gente, e realmente o sonho é o combustível que nos move. Porque quando a gente não tem sonho, a gente deprime, tá? Já atendi pessoas deprimidas, assim, o sonho era casar. Aí, como é que fala? A pessoa com quem ele ia casar deu-lhe um belíssimo pé na bunda. Como aquele era o maior sonho da pessoa, deprimiu. A hora que veio para se tratar comigo, eu brinco que eu sou muito direta, eu falo assim, você respira com o pulmão da pessoa? Não. Então vamos lá. Então a sua vida é independente. Então comece a achar os seus sonhos. O que é que você sonhava além daquilo? No caso daquele casamento. Então, se você não tiver um sonho
E não é um, você tem que ter vários. Sim. Como a gente diz, plano A e plano B, né, Décio? Plano C, plano D. Tenha. Tem sempre. Z, Por quê? Né? Como a Diana falou, que cada criança tem o seu tempo também. Obviamente, o adulto também, cada adulto tem o seu tempo. Né? Mas não parar de sonhar, né? Não pare de sonhar. A gente não pode deixar de sonhar nem quando é idoso, velho. Né? Eu tenho um paizinho de 78 anos e agora a alegria dele é descobrir como é que manda emoji no WhatsApp, gente. Primeiro ele queria descobrir como é que tirava foto no celular novo, porque ele tinha aqueles antigos. Agora já manjou como é que tira foto, como compartilha. Aí um dia ele fala, gente, agora eu preciso aprender como mandar emoji. Ou seja, gente... Eu estava preocupado porque ele perguntou como é que manda nude. Não, nude não. Aquela... E a criança às vezes também. A criança às vezes também, ela tem que ter um limite, né? Para também que o sonho não se transforme em algo muito... Como trabalhar, estipular e como colocar limites sem que afete e sem que gere algum tipo de trauma na criança também, né? Então vamos lá. Eu falo que, bom, o nosso método chama o amor dá limites. Por quê? Primeiro, né? Então, primeira coisa, tem que dar limite com amor. Então, isso daí é fundamental. Você vai dar limite gritando? Aí eu pergunto, se alguém grita com você, você sente que aquilo é amor? Não. Se eu pegar e enfiar como é que fala, um tapa no meio da sua cara, você sente que aquilo é um amor? Pois é, não. Tapa na sua bunda, você sente que é amor? Não. Não. Aí eu pergunto, se você que é adulto não acha que aquilo é amor, por que você acha que aquilo na criança vai ser amor? É verdade. Então eu parto do óbvio, né? Então vamos partir do óbvio, tá? Aí você fala, tá bom, então eu não vou limitar, porque vamos imaginar que nós temos no mínimo, né? Aí 1,55 m, 60 e daí para cima, e vamos pegar e colocar todo esse nosso tamanho para intimidar uma criança. Nossa. É legal? Não, passa a ser um gigante. Exato. Então, aonde existe intimidação, não existe o amor, existe temor. Começa daí. Então, isso é já para saber o que não vai fazer. Ok. E a partir daí, o que é que vai fazer? Alguma sugestão? O pessoal que está assistindo a live aí. Seria interessante vocês darem sugestões também, né? Deixa eu ver o que é que vocês falam. Chegando, Carlinha. Boa noite a todos. Não vou dar as respostas tudo assim facinho, não, né? Vamos lá, né? Participem. Pessoal, vamos interagir aí. Inclusive, se quiserem compartilhar também o vídeo, a gente agradece. Aperta o aviãozinho aí para espalhar. Inclusive, tem um casal aqui que eu conheço, são pessoas maravilhosas também, que é a Helenira e o Emílio, que tem 2 filhos fantásticos. E eles também podem dar dica. A Diana também tem uma família maravilhosa. Olha que linda, a Diana. Então, adorei a resposta dela. Só tem gente maravilhosa aqui na live. Aí, ó. Falar com calma e paciência, explicar a situação, perfeito. Estrelinha para todo mundo. É isso mesmo, é dialogar, então conversar. A criança, ela pode ainda não ter toda a capacidade de expressão que nós temos, mas ela entende. Se você falar na linguagem dela, se é uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4, de 5, quer dizer, existe, você sabe até onde vai o vocabulário dela, e você vai explicar de uma forma simples, de preferência olho no olho e não de cima para baixo, né? Porque de cima para baixo eu estou intimidando, certo? Se eu estou aqui, você tem um capetinho em casa, que vai lá, vai passando e arrebentando tudo. Aí você fala aqui, aí você fica olho no olho, você fala, vem cá, rapazinho, vamos conversar. Né? Por que você fez isso? Aí você vai descobrir o porquê. Né? Aí, quando a criança explica o porquê,
você vai descobrir que às vezes ela pode estar muito entusiasmada, ela pode estar com raiva, ela pode estar com N coisas. E aí você vai começar a entender e poder realmente dialogar com essa criança e dar soluções. Ah, tô com raiva. Então, você tá com raiva, por que venha falar com a mamãe? Ah, eu queria bater no meu amiguinho e não podia, então eu peguei e derrubei a coisa em casa. Tá bom, olha, toma essa almofadinha aqui, bate na almofada. Ensina ele a descarregar em outro lugar. Ou seja, né? Ah, então, eu estava muito alegre. Tá bom, então tem outras formas de você demonstrar que está alegre, mas não fazendo dessa forma, né? Você não gosta de cuidar das suas coisinhas? Então, a mamãe também gosta de cuidar então não estraga. Ou seja, conversar, explicar, né? Incentivar, então, todo mundo está aqui falando incentivar. Aí, ó. Sempre conversando sobre tudo e com tranquilidade. Exato. Não sermos os pais Donos da razão. Donos da razão. Acho que eu, por exemplo, com a minha filha, eu aprendi muito mais do que eu sei ensinar, né? É uma troca muito grande, né? E aí a criança ela vai crescendo, isso eu noto pela minha filha, que está com 16, e ela vai crescendo já amadurecida, não perdendo a infância nem, mas ela já está, né? Então ela consegue resolver coisas sozinhas, por exemplo. Ela com 3, 4 anos, ela escolhia as roupas, ela comprava as roupas na loja. Enfim, ainda bem que tinha bom gosto, tem até um bom gosto, mas é interessante, né? Mas isso que você falou é interessante, né? A gente tem que explicar. Às vezes parece que não escutam o que falamos, mas escutam sim, e anos depois vemos os reflexos. Exatamente, Elê. Porque qual que é a história, né? Quando a gente abre essa possibilidade de diálogo e abre a possibilidade dessa criança ter escolhas, que é aquilo que a gente falou primeiro, né, da criança poder sonhar e ter escolhas, ela percebe que ela pode ser o que ela quiser no mundo, né? Aí a gente coloca mais um elemento, que é ensinar os limites, né? E dentro de casa, o primeiro limite realmente é um limite que a gente fala da hierarquia, que ela existe. Por mais que a gente seja legal com os filhos, existe um limite, né, que os orientais falam muito, que é o ancestral, é a pessoa mais velha. Então, respeite os mais velhos. Por quê? Porque ele já viveu, ele traz experiências que podem te servir de exemplo e pode te encurtar caminho. Ao invés de você aprender caindo e apanhando, você aprende escutando e errando menos. Sim, mas é o autoritário, né? Também não pode ser aquela figura... Não é o autoritário. Uma coisa é ter respeito, outra é ter medo, né? Porque tem criança que ela respeita pelo medo, não pelo respeito mesmo. Né? Uma coisa é você chegar e falar assim, eu sofri, e se vocês estão nesse bem bom... Ou seja, eu estou impondo, né? Agora, se eu chegar e falar, olha, deixa eu te contar como é que foi a minha infância. E aí eu conto como é que foi a minha infância, se eu tive uma infância mais difícil, ou mais isso, ou mais aquilo, se passei por alguma dor específica que tem a ver com aquilo que a criança está passando, ou o jovem está passando, você abre o diálogo para mostrar como você se sentiu e ele pode colocar-se como ele se sente. Por isso que eles crescem como cresce a tua filha, que desenvolve o raciocínio, argumento, autonomia, livre pensar. Sim, sim, isso é muito... Né? O Altair está falando uma coisa aqui. A criança passa a ser parte do todo nosso, né? Sem restrições, tem toda a casa aberta para que ela possa circular por toda a casa, conscientemente, obviamente, de que não pode subir em cima de algum lugar, etc. Né? Mas sempre com autonomia para ela também, né? Exato. Tiago, boa noite. Teu colega acima do Tiago fez... Acabou de se unir, bem-vindo. É outra pessoa maravilhosa também.
Tem um comentário muito interessante aqui, falando que a gente tem que lembrar que nós, como pais, somos exemplo, né? Então, as crianças, realmente, os filhos, aprendem por exemplo. E isso é impressionante, não é só o que nós falamos. Boa noite, Tiago. Boa noite. Não é só o que nós falamos, mas o que nós fazemos. Então, se você chegar e falar assim, filho, você tem que se arriscar, você tem que fazer, só que você fica dentro da sua concha. Você fica ali e você se sente, você tem toda uma postura de derrota, por mais que você fale, aquilo não entra, porque a tua postura denota outra coisa. Então, este seu filho vai ser igual. Eu conto uma historinha, essa é real, do Meir Schneider, que ele conta que ele atendia como terapeuta, né? Pessoas que vinham com dificuldades motoras para andar e tal. E um dia chega um moço sem problema nenhum motor. Não tinha problema muscular, não tinha nada, mas esse cara mancava. E aí ele fala, bom, Meir, por favor, você tem que me ajudar, eu não sei o que eu tenho e eu manco. Bom, e aí o Meir foi lá e faz exame, faz isso, deixa eu ver aqui, bababá. E aí ele começou a conversar, e como é que é a sua família? Aí ele descobriu que o pai do cara teve poliomielite quando era criança, vai vendo. E só que ele não precisou de muleta e ele andava. Agora, vocês já viram o andar de uma pessoa que teve pólio? Ele manca. Esse moço passou a vida inteira convivendo com esse pai que mancava. Como é que ele andava? Mancando. Aí quando foi, ele teve que reaprender a andar sem seguir o exemplo do pai. Mas isso é um exemplo de algo realmente visível, né? Que foi copiado. Mas eles copiam também o nosso emocional, a nossa postura frente à vida, as nossas ações, né? Por isso que nós temos que sempre nos cuidar, nos avaliar e investir no nosso crescimento pessoal. Sim. Porque quando a gente faz isso, a gente dá exemplo para os nossos filhos. Exato. Exemplo para muita gente também, né? Porque você passa a viver dessa forma para todos, né? Você já tem uma... Exato. Exato. Para todo mundo. Pessoas, continuem, porque está muito legal aí essa interação, né, de todos. E aí parte para a criança, ela deixa de ser criança, parte para uma pré-adolescência. Aí também já existe todo uma reorganização, né? Inclusive, como você disse, que essa pandemia acabou trazendo todo mundo reunido dentro de casa. Imagina um pré-adolescente trancado, com 2 adultos, assim, né? Enfim, todo mundo mudou a rotina, de uma certa forma, né, para isso, e a coisa está acontecendo de uma... E nessa fase, Ana, como é que a gente pode fazer para entendê-los, né, sem que haja brigas, conflitos, ou fazê-los entender, né? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, vou repetir: amor, respeito e, se possível, usem da sua memória. Eu não sei, eu sou uma pessoa que eu tenho a memória muito vívida de como foi a minha adolescência. Talvez porque eu tenha 50, mas eu ainda acho que tenha 20. Mas tirando isso... Dizem que volta a ser criança, né? Eu estou no processo. Mas assim, falando sério, tá? Às vezes as pessoas apagam, né, o que aconteceu, mas resgatem como vocês eram. Porque, assim, no desenvolvimento, tá, da criança para o adulto, nós temos uma primeira fase em que a criança se percebe como identidade apartada do pai e da mãe, que é a partir do desmame, né? Quando começa a falar, andar sozinho, tá? Então, 2, 3 anos, essa criança já, né, se percebe como um ser autônomo, tá?
Tanto é que é aquela fase que os pais querem morrer, porque você fala, vamos tomar banho? Não. Vamos não sei o quê? Não quero. Porque ele está testando. Imagina que alegria, agora eu mando em mim. Né? Que delícia. Aparecendo um grupo de amigos lá, puta, não sabe enfiar a cara. Mas essa é a primeira fase. E aí a segunda fase, né, desse descobrir desta autonomia é o pré-adolescente, o adolescente. Uhum. Porque além disso, ele começa a se ver em contato com outros grupos, com outros... porque eu brinco que cada família é uma cultura, né? Se a gente for fazer uma analogia, é como se cada fosse um grupo cultural, porque você tem ali, né? E aí ele sai daquele núcleo, ele vai para a escola e ele começa a ver que dentro da casa de um amiguinho, por exemplo, a rotina de jantar é diferente da dele. Ou a forma como os pais falam com um amigo é diferente da que fala com ele. Ou os bens materiais que um tem é diferente do outro. Ele começa a se deparar, né, com coisas concretas e com coisas que não são concretas, que são do pensar, de atuar, né, que são diferentes. E aí ele começa a elaborar o que eu quero desta família, o que eu quero levar comigo, o que eu não quero. O que é que para mim não está bom? Ele vai falar, né? E a gente, como pai e mãe, e que vem de uma cultura que nós somos os donos absolutos da verdade, a gente tem que aprender a baixar um pouco, né, essa guarda, não ser reativo e escutar esse jovem. Escuta, ele vai reclamar, mas escuta do que ele está falando. Será que ele não tem um fundo de verdade ali? Uhum. Né? Será que não tem coisas ali que, como você disse, nesse diálogo a gente não pode aprender e melhorar? Uhum. E se melhorar? Sabe? Todo mundo aprende. Então, não é só eles que aprendem, a gente também, os pais também. Nós aprendemos. Os filhos também já vai ter uma noção mais ou menos de como, né, passar pelas fases da... Sim. E essa mistura, né, que você falou, da criança ter contato com outras famílias, com outras culturas, né, como a gente falou aqui. Isso acaba agregando também para a família dele, né? Porque os pais vão estar conhecendo através do filho coisas novas que talvez não existam naquela família, né? Eu vou dar um exemplo. Vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu aqui em casa. Eu sou descendente de italiano, que gosta de abraçar, falar alto, etc. Casei com um descendente de japonês, que é todo, né, quietinho, mas são todos mais equilibrados, né? Eles não são todos diferentes. Só dá a mão. E aí, olhe lá. E o melhor amigo do meu marido é um português, também todo dado a abraçar e tal. E aí, quando... também de japa, porque é uma pessoa, meu Deus, né? Já o meu ele já é de abraçar. Não, ele já é, mas olha que interessante. Os nossos filhos adolescentes começaram a conviver com os filhos adolescentes desse amigo dele, que é descendente de português, com a Amaury. E o Amaury, ele é uma pessoa doce. Ele chega para você, te amo, Décio. Ele chega para todo mundo, já falei para você que eu te amo hoje? E tudo, ele abraçava os filhos e tal. E a gente foi passar um final de ano com eles lá. E o Hélio ficou olhando, porque ele não tinha esse costume. Porque ninguém nunca, dentro do japonês, não fica falando te amo, te amo, te amo. E aí ele começou a perceber como que era a relação, né? Muito próxima dos pais, dos filhos. Quando nós voltamos, aquilo foi sendo incorporado na nossa
nessa nossa rotina. Então, como é interessante, quer dizer, que esse relacionamento, né, entre esses adolescentes, e eles tinham sido amigos de adolescência, mas retomamos, né, muitos anos depois, e como isso foi benéfico para todos, como essa troca foi bonita, né? E a gente pode aprender a qualquer época. Muito bom isso, essa interação, né, esse crescimento até de diferentes. É bem bacana. Pessoal que chegou agora, aproveitar esse momento do respiro. Se quiserem fazer perguntas ou falar alguma coisa de alguma experiência que tiveram com pessoas mais novas, ou até mesmo na infância, compartilhar também seria bem legal. Agradeceríamos muito chamar as pessoas para a live também. Né? E aqui escreveu a Helenina, meu filho mais velho, moramos no Panamá, fazia com a escola trabalho social, uma vez cuidou de um rapaz com deficiência física. Olha que legal. Então a mãe, inclusive. A Helenina vai ser a nossa próxima convidada da terça que vem. Também. Olha. Está presenciando aqui, muito bacana. Ela está dizendo aí que esse contato que o filho dela teve foi importante para desenvolver a empatia. Muito legal, né? Totalmente, totalmente. Porque quando você consegue enxergar o outro, enxergar a dor do outro, o limite do outro, primeiro, você também começa a repensar os seus, né, as suas dores, os seus limites, e você respeita, né? Então, por isso que a gente fala, né, quando eu falo que para você conversar com um adolescente, com um pré-adolescente, você tem que ter amor. No amor tá a empatia envolvida, tá esse respeito por quem ele é, pelo que ele sente como ser humano. Porque mais do que o nosso filho, ele é um ser humano. Nós temos a obrigação, uma obrigação boa, né? Não uma obrigação, como é que fala, aquela carga show de horror, uma obrigação boa de prepará-los bem para o mundo. Então, dar espaço para o diálogo, para a reflexão, né? É super importante, né? Essa experiência aqui que ela está contando aqui, eu imagino o quanto que o filho dela não cresceu com isso, o quanto que ele não mudou este olhar, o quanto que ele não amadureceu com uma experiência dessa. Deve ter sido muito legal. Vou falar uma particularidade aqui que acho que algumas pessoas aqui já sabem, né? Eu tenho uma esposa que é cadeirante desde o nascimento do nosso filho. E, assim, nosso filho vem crescendo com essa... Assim, se acostumou com essa... Veio crescendo com essa situação, né? Então, assim, de certa forma, ele já não vai ter mais aquele bloqueio que algumas crianças têm quando vê uma pessoa de cadeira de rodas, uma pessoa deficiente. Então, ele já está, nesse ponto, assim, já está um pouco já amadurecido, né? Porque teve esse contato diretamente com a mãe, o cuidado ali, que quando ela precisa, ele auxilia, né? Então, é bem legal essa experiência para ele, né? Apesar do problema da mãe, né? E os filhos que não têm, né? Também já tentar educar para essa realidade, né? De alguém auxiliar alguém, né? Também. Apesar de ser já uma coisa muito antiga, né? Não faz parte assim da nossa realidade, né? As pessoas estão começando a se acostumar com isso, né? Sim. Antes era nossa. Já muito melhor, né? Entre as pessoas. Tal. E aí hoje existe. Aí vai ter a fase não só querer dormir na casa do amiguinho, mas também ir para uma baladinha ou para um aniversário mais tardário, etc. Isso também já é uma outra etapa dos pais em saber lidar com isso, né? Também. Aí eu falo que é um outro projeto que também é muito querido no meu coração e que daqui a algum tempo vou desenvolver, que é isso, que a gente tem que entender que esses filhos vão para o mundo.
Eles não nasceram para nos servir, não nasceram para nos fazerem felizes e nem para preencher buracos que porventura a gente tenha, porque minha vida era uma porcaria, então eu vou ter um filho, porque aí eu vou ter razão de viver. Não, meu amor. Né? Eu sempre falo, não, meu amor, se é ser um motivo, trata de arranjar um outro, né? E vai buscando um outro, porque este filho tem que ir para o mundo. Porque senão você vai estragar a vida desta criatura, deste filho e desta filha, que vão ter que ficar olhando a vida inteira para sua cara, não vão poder ter vida plena em nenhum sentido, nem pessoal, nem profissional, nem sexual, nem familiar, porque tudo vai ter que ficar olhando e falar assim, ai, será que eu preciso olhar para o meu pai, para a minha mãe? Pelo amor de Deus, vai cuidar de arranjar um sonho, sem pretender. Vai cuidar da sua vida, né? Vai cuidar da sua vida, né? E vai deixar o outro ser feliz. Entendeu? Se você educou, tá bom. E muitos pais também jogam as frustrações pro filho, né? Tipo, eu queria ser médico, eu queria ser, sei lá, dentista, eu queria ser modelo, eu queria, você vai ser, e começa aquela imposição de que você vai ter que ser isso por uma frustração ou por uma idiotice que na família sempre teve esse tipo de, né, etc, etc. Isso acaba repreendendo até um travamento de vida para essa pessoa, né? Porque ela vai, de repente ela vai ser muito bem sucedida profissionalmente, mas internamente vai ser um fracasso, né? Porque não era aquilo que ela queria, ela fez porque foi por imposição de pais, etc. Né? Nesse sentido. É aquele baita profissional, aí você vai ver o cara tá passando no psiquiatra. Verdade. Aí você vai falar, por quê? Não, tô em depressão. Fala, mas cara, você é super bem sucedido. Aí, não sei se cabe eu contar um pouquinho da minha história, rapidinho. Sim. Não sei nem quanto tempo nós temos. Não sei também. Temos mais uns 15 minutos? 15 minutos. Tá, eu prometo, vou tentar ser rápida. 15 minutos só, o negócio voou. Pode falar, pode contar sim. Aliás, eu queria contar aquela historinha também, desde os tempos antigos, que então, primeiro, pit stop. Então, primeiro, deixa eu contar isso, porque a gente estava falando de pré-adolescente e que a gente que sempre fala assim, porque agora com esses adolescentes o mundo está perdido. E eu tentei puxar pela memória para lembrar quem foi que falou, mas com certeza um pensador grego há mais de 2000 anos, né? Então, assim, antes de Cristo ainda. Então, achando os textos antigos desse cara, né? Descobriram lá um texto em que ele fala exatamente isso. Ele fala, não sei o que vai ser da nossa sociedade com os jovens que aqui estão, né? Todos egoístas, só pensando no próprio prazer, que não pensam no futuro, estamos perdidos. Isso antes de Cristo. Antes de Cristo. Ou seja, não mudou nada, né? Não mudou nada. E aí, para vocês entenderam, para que todos que estão aqui entendam, o jovem, graças a Deus, ele vive o presente. Tá? É o momento em que você tem a maior energia no seu corpo, você tem a capacidade e a oportunidade. Não tirem isso dele. Deixa ele viver o presente, né? Eu falo, porque é exatamente isso que o jovem adulto, né? O adolescente, o jovem adulto tem. Né? E se a gente for ver, né, Décio, as maiores obras, se a gente for ver de pintor, escritor, tudo, pega a fase que esses caras estavam. Exatamente essa fase, né?
É a fase de maior criatividade, maior energia. Se o cara tivesse que virar noites fazendo um negócio porque ele faria. Não corte Na isso. adolescência, eu trabalhava em agência de publicidade, tenho, né, um sou designer gráfico. Eu dormi uma semana, eu dormi coisas de 15 minutos a semana inteira, virando para entregar trabalho, boca de gráfica, porque é designer de embalagem, etc. Sim. Praticamente, hoje, se eu às vezes viro uma noite só, tô morto. Não consigo virar, meu dente cai, né? Eu brinco que no dia seguinte tá podre, né? E a Diana falou, né? Mas... Não pode fazer comparação conosco nenhuma, porque é indivíduo, né? Cada um é uma pessoa, né? É o slogan de uma telecomunicação de celulares da Argentina, que fala que cada pessoa é um mundo, né? E realmente cada pessoa é um mundo. A gente está acoplados em mundos diferentes, né? Nós somos. Vocês lembram dos quando a gente estudava matemática, teoria dos conjuntos, que você tinha congruência, né? Você tinha um mundo congruente ali, que tinha um pedaço, você tem uma parte, né? Toca, certo? Uma parte é congruente e o resto continua individual. Então as relações da gente têm que ser assim, tá? A gente escuta romanticamente: oh, meu filho é meu mundo, a minha esposa é meu mundo, eu não vivo sem meu marido. Gente, para com isso. A gente vive sem tudo. Sim. Você só não vive sem o seu corpo. E isso é um negócio muito sério. Fala, depois de uma outra fase. Sim, mas concretamente, nesta terra, a gente só não vive sem o nosso corpo. Né? Como eu brinco, encarnado, você só não vive sem o seu corpo. Se você perder tudo, bem material, se você perder todo mundo da família, deu o local, sobrou você. Você vive. Você se adapta, né? Essa é a pior imagem que pode ter, mas você vive. Tá? Porque a gente tem um impulso de vida. Tá? Por isso vivemos. Então, por isso vivemos. E a tua historinha, só para... que agora eu fiquei curioso também. Ai, meu Deus. Então tá. Então eu estava falando de pessoas que parecem felizes, mas não estão. 13 minutos, né? Tá feito. Vamos lá. 13 minutos e contando. Então... 3, 2, 3. Quando eu estava com 36 anos, estava com a minha menina com 8 anos, Gabriel 1 ano e pouco, né? Nessa fase, eu trabalhava praticamente o dia inteiro atendendo como terapeuta, né? Então, terapeuta culturista, tal. Então, eu ia atender na casa das pessoas e tinha também uma pequena clínica, né? Um local de atendimento na minha casa. E tinha uma empregada que era para cuidar das crianças. Então, quer dizer, nossa, tinha um esquema. Eu trabalhava muito, meu marido trabalhava muito, estávamos numa casa linda, de mais de 100 metros quadrados, carro novo na garagem, aquela coisa, você fala, pô, Ana, você estava bem, né? Bem lascada. Bem lascada, porque num belíssimo... Eu percebi que eu estava num ritmo show de horror, que eu não estava mais olhando para mim. E eu lembro que um mês antes de eu adoecer, que eu tive uma doença autoimune, chamada lúpus, eu lembro que eu fui contratar uma aula de violão. Uns 2 meses antes. Porque eu falei, nossa, faz tantos anos que eu não toco violão, pelo menos uma vez por semana eu vou fazer isso que eu gosto. Você ia cantar, não, tema agora. Para cantar, Aquela música que com a live. No final você está... Vou ter que fazer uma música só para cantar. Mas, enfim, o que aconteceu? O mês seguinte, em julho, eu em 20 dias saí de uma inflamação eu achei que eu estava com uma inflamação na sola do pé, e na verdade já era o lúpus.
e em 20 dias eu fiquei com todas as minhas articulações inflamadas. Ele se manifestou em mim como uma artrite, tá? E eu tive que repensar como eu vivia, porque o Décio me conhece um pouco, eu sou uma multiartista. Eu canto, eu componho, toco piano, violão, toco caixa de fósforo também. Eu desenho, eu sou poeta, né? Eu sou escritora, eu sou terapeuta, enfim, eu trabalho eu sempre desenvolvi tudo isso. Mas naquele momento, lá atrás, em 2006, eu escutava o que todo mundo falava para mim, tipo assim, para com essa besteira de escrever, para com essa besteira de achar que você vai um dia gravar suas músicas. Você é terapeuta. Que raios! Seja terapeuta, para com essas bobagens. Então, meu piano servia de apoio de bolsa. Eu só escrevia quando todo mundo estava dormindo em casa, porque eu sentia que eu incomodava, olha a alucinação louca, que eu incomodava e que eu estava roubando o tempo com a minha família e do trabalho. Então, eu parei de me permitir de fazer qualquer coisa. E eu adoeci. Aí eu tive que parar, então eu não podia mais trabalhar como terapeuta, eu não podia mais atender. E se bobeasse, eu ainda ia empacotar, porque lúpus pega os órgãos internos e te manda embora em 2 meses. Você absorveu toda a negatividade desse povo, né? Das mentes limitadas e travadas, e acabou... Na verdade, eu falo que eu permiti, né? Eu permiti como é que fala? Que outras pessoas fossem a autoridade absoluta sobre a minha vida. Tá? E aí eu tive 2 amigas, uma psicóloga e uma outra senhora espírita, totalmente, uma não conhecia a outra, e as 2 falaram a mesma coisa. Ou você começa a fazer o que você gosta na sua vida, resgate o que você gosta, ou você vai morrer em 2 anos. Aí eu parei, eu pensei, morrer ou não morrer, eis a questão. Né? Morrer ou não morrer, fazer o que eu gosto. Aí eu falei assim, a equação é fazer o que eu gosto? Tá bom. Gente, eu não conseguia pegar uma caneca. Isto aqui, olha, eu não fazia, porque eu não tinha força. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi ir para uma professora que ensinava a pintar com óleo, que eu nunca aprendi a pintar com óleo. Aí eu atravessei, a minha empregada me ajudou a atravessar a rua, bati lá e falei, eu quero fazer aula com a senhora. Aí ela me viu aquelas mãos de pão que eu tava, ela falou, mas como é que você vai fazer para segurar o pincel? Eu falei, vou fazer assim, ó. Que é uma forma legal. Porque eu não tinha. Porque isso aqui, ó, eu não tinha, tá? Então eu peguei e comecei a desenhar. Então eu comecei a me permitir. E, óbvio, aí eu fui sendo medicada, aí eu fui mudando a minha cabeça. O resumo hoje eu não tenho lúpus. Eu tive 1 ano e meio, eu sofri 1 ano e meio com isso, até conseguir ir, zerando todas as manifestações, mas para os médicos isso é um milagre. Eu não tenho mais lúpus. Eu não tenho FAM positivo, que eles falam. Agora, o que eu fiz? Eu aprendi a dizer sim para mim. Eu parei de dizer sim para os outros quando sim para os outros era não para mim. Então tem que ser sim para mim e sim para o Décio. Se eu dizer sim... Código. Anote esse código. E esse é um código, inclusive, que eu comecei a usar com os meus filhos. Então, quando a minha filha chegou para mim com 12 anos e falou assim, mãe, você acredita se eu disser que eu quero ser artista? Eu olhei para ela e falei, acredito. Dizer que eu acreditava naquele momento, né? Não tinha nem como, porque eu não tenho visão do futuro. Mas eu falei, acredito, né?
Aí ela falou, mas você vai deixar? Olha a pergunta, você vai deixar? Eu falei, mas é claro que eu vou deixar, é a sua vida. Não sou eu que vou ser artista, é você, né? Aí ela falou, mas como que eu vou fazer? Eu falei, olha, você é muito novinha. Se daqui a, acho que era daqui a um ano, dois, quando ela fizesse 14, se você ainda achar que você quer ser artista, nós vamos procurar uma escola de teatro, vamos fazer. Bom, eu sei que ela fez Macunaíma, tá? Durante o colegial. Ela optou para ir para um colégio público para que eu pudesse pagar o Macunaíma para ela, tá? E todos os sonhos dela, ela realizou. O Décio sabe, hoje ela é uma moça de 23 anos e meio, ela mora desde os 18 na Irlanda. Ela disse que ela queria fazer intercâmbio, ela buscou de todas as maneiras, desde Rotary até intercâmbios culturais, fazendo, trabalho voluntário, tudo não conseguia. Aí conseguimos achar um intercâmbio mesmo por estudo, que cabia no nosso bolso. Ela ajudou a guardar a grana, ela foi trabalhar para guardar dinheiro, para ter o seu pé de meia para aquele momento. Obviamente que a gente ajudou a bancar naquele momento. Mas ela saiu daqui com um currículo em inglês que a tia fez, ela já falava bem inglês, porque ela era uma menina aplicada. Ela em um mês estava trabalhando, morando na área que ela queria da cidade, porque ela já tinha visto isso durante aquele ano preparatório. Ela falou, eu vou morar em tal ou tal lugar. 4 minutos, né? Tudo aquilo que ela quis, que ela se disse sim, estava anotado num caderninho. Um caderninho assim, olha. Moleskine, né? Que a gente chama, Edécio. Ela tinha um Moleskine com tudo que ela queria fazer no primeiro ano de Irlanda. Desde os países que ela queria viajar para a Europa. Incrível. Onde ela queria trabalhar, o que ela queria fazer. Então, como nós permitimos que ela sonhasse quando era criança, ela colocou os sonhos dela de jovem adulta aqui. No primeiro ano, ela fez tudo o que ela queria. E hoje ela é professora de yoga. O ano passado, ela fez um mochilão de 10 meses por toda a Ásia, fez curso de yoga na Índia, tá? Então, eu falo que quando você não limita o ser humano... Ele vira ilimitado, né? Ele faz o que ele quer, porque ninguém está dizendo não para ele. Ele não aprendeu o não. Este não, ele aprendeu o não do limite, mas não esse não que limita. Exatamente, exatamente. Isso é maravilhoso que você falou, aplausos, né? Até sirva de um código muito legal. Olha, acho que maravilhosa a live e essa colocação, porque se você cria sem limites, a pessoa não vai ter limite, ou seja, ela cria asas, voa, né? Vai para onde quiser, porque você deu força, então ela não conhece o medo, né? O erro, ela pode, né? Você criou uma torre, ela tem o respeito, né? Um respeito, exatamente. Ela tem o respeito, mas ela não tem limites para crescer. Então, eu acho que acho que é o fundo de tudo isso que nós falamos, né, Décio? Ana, a gente está chegando no nosso finalzinho aqui, mas eu queria que você deixasse aí um pensamento, alguma coisa sua, né, para passar para as pessoas que estão assistindo essa live. E depois cantar um pouquinho também. Aquela música que ia ser para o início da live, lembra que você falou que ia... Nós temos 2 minutinhos. Eu falo que se você planta amor, você só pode colher algo para amar, tá? Então isso é muito forte, é muito sério, né? E eu acho que a gente tem que ter essa clareza sempre que se relacionar com o outro, independente que ele seja o nosso filho, que ele seja alguém que está servindo a gente, que ele seja alguém superior a gente, porque a gente não sabe o que acontece no coração do outro. A gente tendo essa visão, a gente sempre vai estar certo.
É verdade. Eu agradeço muito a sua presença. Queria te agradecer a todos que assistiram, que participaram da live também. Tem o link da Ana com o Instagram dela, quem quiser. Vai estar o link no anúncio também, depois que nós colocarmos o vídeo no feed, vai estar linkado também. Agradecemos, amamos vocês, amamos você também. Um beijo para você, Ana, e um beijo para todos. Agradeço o convite, foi maravilhoso.